Hospitais são lugares onde tudo precisa ser registrado: entradas, saídas, horários, nomes. Nada deveria acontecer sem deixar rastro. Ainda assim, existem histórias que não aparecem em prontuários, não constam em escalas e nunca são oficialmente explicadas, apenas vividas por quem estava lá. Os relatos a seguir não falam de fantasmas evidentes ou cenas exageradas. Falam de rotinas quebradas, silêncios longos demais e da sensação inquietante de que, em alguns momentos, o hospital continua funcionando fora do que pode ser explicado. Leia com atenção. Algumas coisas passam despercebidas durante o dia, mas não sobrevivem à madrugada. Trabalhei por quase 4 anos como técnica administrativa em um hospital público de médio porte. Não era médica, não era enfermeira. Eu cuidava de algo muito menos heróico: prontuários físicos. Conferir assinaturas, datas, carimbos, arquivar e encaminhar documentos atrasados. Era um trabalho mecânico, silencioso, até então, completamente normal. O episódio aconteceu durante um plantão extra, num domingo à noite. Hospitais nunca dormem, mas existem horários em que eles parecem vazios por dentro, mesmo cheios de gente. Aquele era um desses horários. O corredor do arquivo ficava no subsolo, longe da emergência. Sem janelas, só luz branca e um silêncio quebrado pelo som distante de monitores cardíacos. Eu estava conferindo prontuários de pacientes que haviam falecido durante a semana. A tarefa era simples: verificar se o óbito estava corretamente assinado pelo médico responsável. Se não estivesse, o prontuário não podia ser fechado. Foi quando encontrei um problema. Paciente, Helena Duarte. Idade, 54 anos. Data do óbito, 3 dias antes. Causa, insuficiência respiratória grave. Tudo certo, exceto por um detalhe: não havia assinatura médica na folha de evolução final. Isso acontece mais do que se imagina. Normalmente, basta devolver o prontuário para o setor correto no dia seguinte. Separei o documento e continuei trabalhando. Minutos depois, percebi algo estranho. Havia uma anotação nova, escrita a caneta azul, na última folha. Paciente relata desconforto intenso e dificuldade para dormir. Aquilo não fazia sentido. O óbito já havia sido registrado. Nenhum profissional escreveria uma evolução depois da morte. Pensei que talvez fosse uma folha antiga colocada fora de ordem. Conferi novamente. A anotação tinha data e hora. Data: daquela noite. Hora: 2h40. Chamei a enfermeira do plantão. Ela achou que alguém tinha feito uma brincadeira de mau gosto. Disse para eu ignorar e seguir o protocolo. Mas eu não consegui. Continuei observando aquele prontuário. A cada meia hora, surgia uma nova anotação. Sempre com a mesma caligrafia, simples, quase apressada. Paciente refere ouvir vozes no corredor. Paciente pergunta se alguém pode apagar a luz. Paciente sente medo quando o carrinho passa. Não eram frases médicas. Eram frases humanas demais. Comecei a me sentir observada. O silêncio do arquivo ficou pesado. Em determinado momento, ouvi o som de rodas metálicas se aproximando no corredor. O mesmo som que os carrinhos de transporte fazem. Quando fui olhar, não havia ninguém. Voltei para a mesa tremendo. A última anotação apareceu pouco antes das 4 da manhã. Paciente percebe que ninguém vem. Não aguentei mais. Fechei o prontuário, coloquei-o numa pasta vermelha e decidi levá-lo pessoalmente à enfermagem para resolver aquilo imediatamente. Quando cheguei ao posto, a enfermeira olhou para o nome e empalideceu. Ela me disse, em voz baixa, que Helena Duarte havia ficado internada naquela mesma ala,
semanas antes de morrer. Durante as madrugadas, ela apertava a campainha constantemente, dizendo que estava acordada há horas, que ninguém vinha, que tinha medo do escuro e dos ruídos do hospital. Morreu sozinha, durante a troca de plantão. No dia seguinte, o prontuário desapareceu do arquivo. Nunca foi oficialmente fechado. Nunca foi encontrado. Desde então, sempre que trabalho à noite, encontro anotações soltas em prontuários de óbito. Frases simples, sem assinatura, sem carimbo. E todas dizem a mesma coisa, de formas diferentes. Eu ainda estou aqui. Minha mãe ficou internada quase 2 meses em um hospital particular após um AVC. Quem já passou por isso sabe. A vida vira um ciclo de corredores, senhas, horários de visita e cadeiras desconfortáveis. Eu estava lá todos os dias. Aprendi a reconhecer os funcionários pelo som dos passos, os horários das trocas de plantão, até o jeito que o hospital respirava à noite. Foi justamente por conhecer tão bem aquele andar que percebi que algo estava errado. Minha mãe estava no quarto 312, ala clínica. O mapa do andar ficava ao lado do elevador. Quartos 301 a 320, todos numerados, todos ocupados ou liberados conforme o dia. Eu olhava aquele mapa pelo menos 2 vezes por dia. Numa terça-feira à noite, saí do quarto para pegar água. Já passava das 23 horas, horário em que o hospital ficava mais silencioso, quase íntimo. Ao voltar, percebi uma movimentação estranha no corredor. Uma enfermeira empurrava uma maca vazia, seguida por um técnico, ambos em silêncio. Eles entraram em um quarto alguns metros à frente do 312. O problema é que ali não havia quarto nenhum. Era apenas uma parede lisa, onde normalmente ficava um quadro com avisos antigos. Mas agora havia uma porta branca, sem número, entre 2 quartos perfeitamente normais. Achei que o cansaço estivesse pregando peça. Fiquei alguns segundos olhando, esperando alguém sair. Nada. No dia seguinte, comentei com a enfermeira responsável pela minha mãe. Ela riu, achando que eu tinha confundido os quartos. Disse que aquele andar nunca passou por reforma e que não existia nenhum quarto sem numeração. À noite, a porta voltou a aparecer. Dessa vez, ouvi algo vindo de dentro. Não eram gemidos nem pedidos de socorro. Era o som de alguém mexendo no lençol, aquele ruído seco de tecido sendo ajustado. Algo muito específico, muito familiar para quem passa noites em hospital. Fiquei parado no corredor, sem coragem de bater. Uma funcionária da limpeza passou por mim empurrando o carrinho. Quando chegou perto da porta, desviou, como se aquele espaço estivesse ocupado. Perguntei, tentando soar casual, se havia alguém ali. Ela me olhou com estranheza e disse apenas: "Esse quarto não entra na limpeza." Não perguntei mais nada. Na terceira noite, ouvi uma conversa baixa vindo de dentro. Vozes cansadas, frases soltas, como se alguém estivesse tentando explicar algo, mas sem forças. A porta continuava sem número, sem identificação. Criei coragem e fui até o posto de enfermagem. Perguntei diretamente se havia algum paciente fora do sistema naquele andar. O clima mudou. A enfermeira pediu meu nome, o quarto da minha mãe e disse que eu não deveria circular fora do horário. Antes que eu insistisse, ela comentou, quase num sussurro: "Às vezes o hospital demora a perceber que alguém já deveria ter ido." Na manhã seguinte, o mapa do andar estava diferente. Entre os quartos 311 e 312 havia um espaço em branco, sem numeração, como se sempre tivesse estado ali. A porta não apareceu mais. Dias depois, minha mãe recebeu alta. Ao sair, passei pelo corredor uma última vez. Onde antes surgia a porta, agora havia apenas a parede lisa novamente, mas com marcas no chão,
como se uma cama tivesse ficado ali por muito tempo. Nunca mais voltei àquele hospital. Mas até hoje, quando vejo plantas de hospitais ou mapas de andares, reparo instintivamente nos espaços vazios. Porque agora sei, nem todo paciente que entra consta no sistema, e nem todo que sai é imediatamente percebido. Nunca trabalhei em hospital. Tudo que sei sobre aquele ambiente aprendi como acompanhante. Meu pai foi internado após uma cirurgia abdominal que, em teoria, seria simples, mas acabou trazendo complicações. Ele não estava em estado grave, mas precisava de observação constante. Como o hospital permitia acompanhantes durante a noite, me ofereci para ficar. Quem passa madrugadas em hospital percebe rapidamente que o tempo funciona de outro jeito ali. As horas não passam, elas se arrastam. O silêncio nunca é completo, mas também nunca é vivo. Há sempre o bip distante de um monitor, o rangido de um carrinho, o som abafado de passos que ecoam pelos corredores. Depois de alguns dias, comecei a reconhecer padrões. Sabia exatamente quando a equipe noturna passava para checar os pacientes. No andar onde meu pai estava, a troca de turno acontecia rigorosamente às 2 horas da manhã. Eu sabia porque, todas as noites, sem exceção, uma enfermeira mais velha entrava primeiro, conferia os monitores, fazia perguntas rápidas e anotava algo. Logo atrás vinha uma profissional mais jovem, sempre com uma prancheta. Era algo banal, mas reconfortante. Enquanto elas passavam, eu sentia que o hospital estava funcionando. Na segunda semana de internação, notei o primeiro desvio. Às 2 horas, as luzes do corredor acenderam, como sempre, mas ninguém apareceu. Achei que fosse atraso. Às 2h10, nada. Às 2h20, finalmente ouvi passos, mas não eram os mesmos. Vieram de longe e desapareceram antes de chegar ao quarto. Na terceira semana, o desvio virou ausência. Naquela noite, olhei para o relógio várias vezes. 2h05, 2h18. 2h31, nada. O corredor permanecia iluminado, mas completamente vazio. Nenhum carrinho, nenhuma conversa, nenhuma movimentação ao fundo. Meu pai dormia profundamente. O monitor mostrava sinais estáveis. Aquilo deveria me tranquilizar, mas só aumentava a sensação de que algo estava errado. Saí do quarto e fui até o posto de enfermagem. As cadeiras estavam lá. Os computadores ligados. Um copo de café pela metade em cima da mesa. Mas não havia ninguém. Uma das telas mostrava a lista de pacientes do andar. O nome do meu pai aparecia normalmente. Logo abaixo, constava meu nome como acompanhante autorizado. No topo da tela, uma mensagem simples: turno em andamento. Fiquei parado alguns segundos, esperando alguém surgir de algum corredor lateral. Nada. Voltei para o quarto tentando racionalizar. Talvez estivessem lidando com uma emergência em outro andar. Acontece. Ainda assim, algo me incomodava profundamente. O hospital estava acordado demais para estar vazio daquele jeito. Pouco depois das 3 da manhã, ouvi passos se aproximando. Não eram rápidos, nem decididos. Eram lentos, arrastados, quase cuidadosos demais. A sombra de alguém passou pela fresta da porta, parou por alguns segundos, como se observasse o interior do quarto, e seguiu adiante. Ninguém entrou. Somente perto das 4 da manhã, uma profissional apareceu. Não reconheci o rosto, nem o uniforme específico. O crachá estava virado para dentro. Ela não falou comigo, não cumprimentou meu pai. Apenas conferiu o monitor, fez uma anotação breve e saiu. Na manhã seguinte, comentei sobre o atraso da troca de turno. A enfermeira do dia consultou o sistema e franziu a testa.
Disse que não havia registro de plantão entre 2 horas e 4 horas daquela madrugada. Oficialmente, o turno noturno havia terminado às 2. O seguinte só começara às 4. Perguntei quem havia passado no quarto. Ela afirmou, com convicção, que ninguém. 2 dias depois, meu pai recebeu alta. Enquanto aguardávamos a papelada, observei o quadro de escalas na parede do corredor. Os turnos estavam todos preenchidos, exceto um. Uma linha estava riscada à caneta, sem nome algum. Ao lado, alguém havia escrito: cobertura não necessária. Desde então, sempre que passo em frente a um hospital durante a madrugada, lembro daquela noite. Porque aprendi que, às vezes, o hospital continua funcionando mesmo quando, oficialmente, ninguém está lá. Até hoje, não existe registro daquele turno. Nenhum nome, nenhuma assinatura, nenhum erro corrigido. Mas quem estava naquele corredor sabe que alguém passou por ali. Se você já viveu algo estranho em um hospital, ou conhece alguém que viveu, conte nos comentários. Algumas histórias não deveriam ficar em silêncio.